Olá! Em 13 de novembro de 2023, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou a Portaria MTE 3665, que alterou a Portaria MTP 671 de novembro de 2021, que permitia o trabalho em domingos e feriados sem interferência dos sindicatos laborais. Em que pese a total falta de bom senso da medida, que vai certamente gerar mais desemprego, nos limitaremos a analisar os aspectos jurídicos. Entendemos que a revogação da permissão para laborar em domingos e feriados não afeta e não se aplica ao comércio e serviços tidos como essenciais. Isso porque a legislação confere tratamento diferenciado daquele dado ao comércio geral em relação àquelas atividades que são essenciais. O antigo decreto 27048 de 49 tinha a seguinte redação: é concedida em caráter permanente e de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 6º, permissão para o trabalho nos dias de repouso a que se refere o artigo 1º, nas atividades constantes da relação anexa ao presente regulamento. Analisando a relação anexa citada pelo artigo 7º, encontrava-se a expressão incluído o comércio varejista de medicamentos. O referido decreto foi revogado pelo decreto 10854 de 2021, cujo texto prevê o seguinte: artigo 154. Comprovado o cumprimento das exigências técnicas nos termos do disposto no artigo 1º da Lei 605 de 1949, será admitido o trabalho nos dias de repouso, garantida a remuneração correspondente. E o parágrafo 1º, para fins do disposto neste capítulo, constituem exigências técnicas aquelas que, em razão do interesse público ou das condições peculiares das atividades da empresa ou o local onde estas atuem, seja indispensável a continuidade do trabalho. Assim, entende-se que a legislação concede, em caráter permanente, permissão para o trabalho em feriados nos comércios que sejam prestadores de serviços essenciais. Portanto, resta claro que não há que se falar em proibição do trabalho nas clínicas, farmácias, drogarias, supermercados e outros tipos de comércio tidos como essenciais em domingos e feriados, em razão da ausência de norma coletiva que o regulamente, uma vez que a legislação já concedeu em caráter permanente a permissão para o trabalho nestas condições. Ademais, uma mera portaria do Ministério do Trabalho e Emprego não poderia revogar uma norma de hierarquia superior, como é um decreto ou uma lei. A questão também foi regulada durante a pandemia de coronavírus, que, por impor restrições e até impedimentos ao funcionamento de diversas atividades econômicas, obrigou o legislador a conceituar o que seriam atividades essenciais, uma vez que essas não podem ter suas atividades restritas e muito menos impedidas. Restou definido que são serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. E assim, em um rol exemplificativo, incluiu como atividades essenciais a produção, a distribuição, a comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por meio de comércio eletrônico de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de construção. Ora, tendo por finalidade a comercialização de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos e bebidas, farmácias e drogarias, drugstores e os supermercados são, indiscutivelmente, atividades essenciais. Não se pode ignorar uma conceituação normativa sobre o caráter essencial da atividade de clínicas, farmácias e supermercados, sendo que limitar o acesso da população a itens de saúde, alimentação, higiene, limpeza e outros pode ter graves consequências à saúde, por limitar o acesso a tais produtos em dias de feriados. Não bastasse, há ainda a Lei de Liberdade Econômica, Lei 13.874 de 2019, que em seu artigo 3º prevê que são direitos de toda pessoa natural ou jurídica essenciais para o desenvolvimento e crescimento econômicos do país, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal, desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que isso esteja sujeito à cobrança de encargos adicionais, observadas, dentre outras coisas, a legislação trabalhista.
Quando a norma citada menciona que deve ser respeitada a legislação trabalhista, o sentido deve ser entendido como respeito aos direitos trabalhistas, tais como jornada de trabalho, horas extras e outros, e não naquilo que se refere à abertura do comércio em si. E como se não fosse suficiente, embora as farmácias, a exemplo de outros segmentos, apresentem comércio dentro de suas atividades cotidianas, é importante esclarecer que esses estabelecimentos têm especificidades que devem observância e que os distinguem do comércio em geral. A Lei Federal 5991 de 73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, define em seu artigo 56 que tais estabelecimentos, ou seja, farmácias e drogarias, devem manter o atendimento ininterrupto à comunidade. Trata-se de lei especial que regula a matéria de forma específica, afastando a incidência do disposto pela Lei Federal 10.101 de 2000, que permite o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, só que desde que é autorizado em convenção ou acordo coletivo de trabalho e observada a legislação municipal. É notória a ausência na Lei 10.101 de 2008 de cláusula expressa de revogação da Lei 5991 sobre o funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos, o que leva a concluir que o legislador não teve a intenção de abolir essa condição especial de abertura de farmácias. Na verdade, é despropositada a impossibilidade do funcionamento das farmácias nos feriados ou ainda querer condicionar o exercício da atividade mediante autorização em convenção coletiva de trabalho. Tal entendimento desconsideraria a essencialidade da atividade exercida por estes estabelecimentos, diretamente ligada à preservação da vida e da saúde, razão pela qual deve ser fomentada pelo Estado e não restringida ou limitada. As farmácias, conforme definido na Lei 13.021 de 2014, são unidades de prestação de serviços de assistência à saúde, devendo ser entendida como um posto avançado de atenção primária à saúde. Assim, como parte do sistema de saúde, as farmácias desempenham um papel importantíssimo na dispensação e fornecimento de medicamentos, administração de medicamentos, incluindo vacinas e serviços de saúde ao público, de modo que é imprescindível garantir o exercício contínuo dessas atividades. Por consequência lógica, o papel social atual das farmácias e dos farmacêuticos não pode ser equiparado com os demais realizados pelos demais comércios, não sendo razoável, portanto, a sua equiparação a fim de justificar uma restrição ao seu pleno funcionamento. Manter essa restrição é incompatível com o Estado Democrático de Direito e traz como um de seus fundamentos os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e como princípios gerais da atividade econômica, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Sucesso e até o próximo vídeo.